Ainda falando sobre as interfaces, eu também preciso saber que o tamanho da pronga que eu vou indicar para o recém-nascido vai ser diretamente relacionado ao peso. Então, a gente vê o bebê, vê o peso, vê o tamanho da narina e a gente vai, então, escolher o tamanho da pronga. Muitas vezes, a gente leva 2 prongas, uma de cada número, e vê o que melhor fica no recém-nascido. Quando eu ainda falo de interface, eu preciso saber que as principais características da interface a serem consideradas são o material, que ele deve ser preferencialmente transparente e maleável, na região em que há apoio e vedação na face do paciente, geralmente silicone ou gel. Eu sei também que é importante reduzir o espaço morto, que é o espaço em que o ar fica aprisionado antes de sair pela válvula exalatória ou ramo expiratório do circuito respiratório. Porque é nesse espaço que fica retido o CO2 que é exalado e que na próxima inspiração ele poderá ser reinalado. Quanto menor for o espaço morto da interface, menor será a reinalação do CO2 pela criança. Eu devo estar atento também que, devido à ampla faixa etária entre pacientes neonatais e pediátricos, inúmeros tamanhos e formatos de interface devem estar disponíveis para melhor adaptação. E a fixação da interface deve ser sempre de fácil instalação e retirada, principalmente em casos de emergência. E assim como a interface, a fixação cefálica deve ter tamanhos e formatos variados, para melhor adaptação à face e à cabeça da criança. Devemos sempre atentar às condições da pele da criança e indicar a melhor medida preventiva para as lesões. Quando eu penso em umidificação, que é muito importante, principalmente para mim prevenir as lesões. A umidificação, ela deve estar sempre oferecendo um gás úmido e aquecido. Esse aquecimento, ele é cerca de 36 graus. Apesar de não haver recomendações e fortes evidências na literatura quanto à escolha do sistema de umidificação, sabemos que para os recém-nascidos, o sistema ativo mostra-se mais vantajoso na diminuição do trabalho respiratório, com melhor efetividade no fornecimento de gases umidificados e aquecidos. Bom, se a gente for pensar então que recebemos o nosso recém-nascido, vamos escolher a interface adequada, vamos adaptar esta interface, precisamos também saber quais parâmetros iniciais iremos utilizar. É lógico que a gente sempre deve levar em conta se a doença, a patologia de base, ela é restritiva, ela é obstrutiva, o que levou, a quantos dias de vida. Porém, nós temos aqui algumas indicações de parâmetros para iniciar a ventilação. Eu vou admitir o meu recém-nascido com esse parâmetro, vou olhar ele, vou avaliar a monitorização e após isso eu vou fazendo os ajustes finos da ventilação mecânica. Então, eu utilizo um IPAP, que é a pressão inspiratória, de 8 a 12 centímetros de água, e eu vou fazendo os ajustes. Como PEP, também chamado de EPAP, de 4 a 6 centímetros de água. A frequência respiratória vai variar. Se for um recém-nascido prematuro, a frequência respiratória será de 40 a 60 incursões. Sempre avaliando o meu tempo inspiratório. E lembrando que o meu tempo inspiratório, ele vai de 3 a 5 constantes de tempo, que no recém-nascido vai variar de 0,4 até 1. Eu também tenho que levar em consideração o meu fluxo e a minha sensibilidade. Lembrando que a sensibilidade a fluxo, ela é mais fisiológica. Então, esses parâmetros são para dar um norte enquanto vamos admitir o recém-nascido.
mas devemos levar em consideração, como falamos anteriormente, na idade do recém-nascido ou da criança, se a patologia é restritiva ou obstrutiva, e discutir com toda a equipe como faremos a instalação desses parâmetros iniciais. Continuando, precisamos ainda falar sobre as lesões nasais, porque é um dos grandes problemas que a gente ainda tem e ainda vê acontecer com recém-nascidos que utilizam ventilação não invasiva. E há uma correlação direta entre o peso do recém-nascido e escolha do tamanho da pronga. E se eu escolho uma pronga inadequada, muito provavelmente vai acontecer lesões. Então, existem diversos modelos de pronga no mercado e devemos escolher a numeração adequada. A fixação correta da interface deve ser minuciosamente ajustada, devido à ocorrência de lesões de contato que podem ocorrer. O tempo do início das lesões varia muito entre os estudos, porém é consenso que quanto maior o tempo de permanência, maior são as chances de ocorrerem essas lesões. E sabemos que temos lesões, desde lesões epidérmicas, que é vermelhidão e hiperemia, sangramentos, até necrose do septo nasal. Bom, para que isso não ocorra, há algumas ações que podemos realizar de rotina pela equipe e que vai consideravelmente reduzir o risco dessas lesões. Então são elas: massagem nasal a cada 3 horas, devemos fazer inspeção do septo a cada 3 horas, e quando eu falo inspeção do septo, muitas vezes a gente precisa ver como está embaixo da placa de hidrocoloide. Protetor nasal, que é a plaquinha de hidrocoloide, ou gel de silicone. Algumas pessoas ainda utilizam esparadrapos. Protetor nas laterais com espumas de poliuretano. Devemos evitar reutilizações do dispositivo, apesar de saber que em muitos locais isso não é possível. Se necessário, podemos aplicar medidas protetoras na região occipital, temporal e auricular da criança. Além disso, é muito importante que façamos reuniões e treinamentos da equipe periodicamente, porque a capacitação do pessoal em relação ao uso do sistema, ao posicionamento, é muito importante e previne muito as lesões. Ainda devemos instilar soro fisiológico nas narinas a cada 3 horas, lubrificar as pontas da pronga com AGE, verificar bem a fixação e a estabilização das tubulações sem ter tracionamentos, e sempre que houver água nos circuitos, as mesmas devem ser retiradas.